Obrigado, queridos. Abra sua Bíblia, como disse você, bem sucinto. Capítulo 3 de Coríntios, carta de Paulo a Coríntios, capítulo 3, primeira carta. Glória a Deus. E o versículo 10. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o versículo de número 10. Glória a Deus. Obrigado, pastor Jaime, pela oportunidade, querido. Glória a Deus. Diz assim a palavra: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 14: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Quantos dizem amém a esta palavra? Amém. Queridos, é importante nesta manhã eu dizer a vocês o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para compartilhar com a igreja, com os pastores aqui. Não vim para pregar, só para compartilhar um pensamento da palavra de Deus. E nós entendemos nesta passagem que nós lemos, e o que Paulo está querendo passar à igreja em Corinto, é que a força da igreja, a força maior da igreja é a unidade. A unidade é a força maior. Porque quando nós estamos unidos, de mãos dadas em um propósito, aleluia, Satanás não nos impede em nada que vamos fazer. A unidade é a nossa força. Você pode dizer amém a esta palavra? A unidade é a nossa força, mas para compreender e entender esta unidade, é preciso aceitar a diversidade. Porque a igreja de Jesus, o corpo de Jesus na terra, ela é uma unidade vivendo na diversidade. E é isso que Paulo vai tratar exatamente no capítulo 3 desta primeira carta. Quando nós vamos olhar, fazendo a exegese acerca da história desta igreja, Paulo, quando fundou esta igreja, ele ficou 1 ano e meio em trabalho efetivo, exaustivo nesta igreja, para estabelecer bases. E ele diz no versículo 10 que nós lemos que foi o fundamento. Um fundamento que ele edificou, a construção desta igreja, o início desta igreja. E ele diz claramente que ele usou da sua sabedoria, como um sábio arquiteto. Ele edificou, ele lançou o fundamento. Por 1 ano e meio, Paulo lutou de maneira acirrada para que esta igreja fosse estruturada. 2 anos aproximadamente ele ficou, e depois ele seguiu as suas viagens missionárias. Passado 2 anos da ausência de Paulo, esta igreja começou a sofrer alguns ataques internamente. Ataques de ordem espiritual, ataques de ordem moral, ataques de ordem doutrinária. E esta igreja começou a ser desestruturada. E se você ler o primeiro capítulo desta primeira epístola, você vai perceber que Paulo, quando sauda inicialmente esta igreja, ele vai dar graças a Deus e vai destacar que esta igreja foi enriquecida com os dons espirituais. Ou seja, uma igreja que recebeu de Deus o privilégio de ter nela os dons diversos, distribuídos, dados pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem dá os dons é o Espírito Santo de Deus. Não é o pastor, não é o líder. Quem dá os dons é o Espírito Santo de Deus. Ele que diversifica os dons. Você pode dar glória a Deus a isso? E depois, então, de que esta igreja é enriquecida com esse nível espiritual tão grande, mesmo assim, ela de maneira, eu diria que o diabo, o inimigo, de maneira sorrateira, ele começa a se infiltrar. Porque esta sempre foi a maior estratégia do adversário, a infiltração, para poder neutralizar, desequilibrar, desmotivar e desvalorizar aqueles que são chamados. A intenção do diabo em sua infiltração é promover dissensões, divisões para enfraquecer o corpo. Mas Paulo se levanta com a autoridade de Deus nesta epístola. Oh, aleluia! Para mostrar para a igreja, uma igreja que estava vivendo em crise espiritual, doutrinária e moral. E ele vai dizer: a força da igreja está na sua unidade. Pegue a mão do teu companheiro que está ao seu lado aí, por favor. Eu sinto a presença de Deus nesta palavra.
Eu não vim pregar para pastores aqui. O anjo está aqui entre nós hoje. Mas eu preciso dizer a você nesta manhã, aleluia, nós vamos avançar, porque estamos unidos. Nós vamos vencer, porque estamos unidos. Satanás vai sair da frente, porque estamos de mãos dadas. Levante a mão do teu companheiro para cima e dê glória a Deus. A unidade fortalece, mas para que esta unidade seja fortalecida é preciso compreender a diversidade, porque é isso que ele vai tratar no capítulo 3. É a diversidade, a forma que Deus usa cada um de maneira distinta, de maneira específica, aleluia. O que é unidade, irmãos? É concordância, conformidade e anuência. É estar ao lado dos nossos líderes, do nosso presidente, da nossa mesa, daqueles que estão sobre nós. Unidade é anuência, é concordância, enquanto que a diversidade quer dizer aquilo que é diferente, é variado, é dessemelhante, ou seja, aquilo que eu não tenho, você tem e isso me completa. Diversidade é isso. Viver a unidade na diversidade significa aceitar a individualidade, ou seja, a identidade característica de cada pessoa que Deus criou, e reconhecer nesta pessoa os valores e as virtudes. Eu não sou igual a você, mas as virtudes que você tem me completa. Aleluia, você não é igual a mim, mas o que eu tenho posso contribuir para abençoar a tua vida. Isso é unidade, é compreender a diversidade. Diversidade nunca é divisão, de maneira nenhuma. Significa que existem diferentes características, dons, talentos, mas tudo isso é usado para que a igreja esteja unida. O mesmo Espírito, ouça isso, o mesmo Espírito que distribui os dons também nos capacita a trabalharmos juntos para que haja fortalecimento e edificação da igreja de Cristo. O mesmo Espírito que a mim dá um dom, que a você dá um dom, é aquele que nos une, aleluia, em amor, para que a igreja seja edificada. Você entende isso? Diga glória a Deus. E é o que Paulo vai tratar no capítulo 3, porque ele vai dizer: quem sou eu? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Os grupos que tinha dentro daquela igreja eram 4. Uns diziam: eu sou de Cristo. Mas Paulo vai dizer no versículo 6 do capítulo 3: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E aqui Paulo nos traz a primeira lição, aleluia, a glória a Deus. Ou seja, Deus chama cada um para um propósito específico. O pastor Tércio representa os pioneiros, aqueles que passaram antes de nós, semeando a boa semente. Nós viemos depois regando, aleluia. Mas quem é o que dá o crescimento a esta obra? Quem é que dá o crescimento à semeadura? É o Senhor Deus Todo-Poderoso. A primeira lição para que haja unidade é compreender que Deus usa cada um de maneira diferente, com dons específicos. Talvez você não tenha o dom de ser um profeta, mas quem sabe Deus te deu outros dons. Talvez você não tenha os dons que deseja, mas Deus sempre colocará alguém do teu lado para completar aquilo que te falta. Deus me deu uma esposa para completar aquilo que me faltava. E vocês conhecem pregadora, pastor Geraldino, profeta de Deus nas vossas vidas e na vida de muitos, porque o que me faltava Deus me completou. Isso é unidade, é aceitar a diversidade. A segunda lição ele vai dizer no versículo 7: nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega. O que é alguma coisa é Deus, é Ele, porque é Ele que dá o crescimento. Quem é grande aqui entre nós, irmãos, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí ele vai nos ensinar a segunda lição: nunca te engrandeça pelo trabalho que você faz. Aleluia, todo trabalho depende da ajuda de Deus, da mão de Deus sobre nós. Então não temos que nos engrandecer, porque se a mão de Deus não estiver sobre nós, nunca teremos prosperidade naquilo que fizemos. Nunca devemos nos engrandecer. Eu estou feliz em Palmeiras, pastor Geraldino. Feliz, são mais de 1.200 novos membros para a glória de Deus. Mais de, está aqui os meus vice-presidentes, mais de 1.200 novos membros para a glória de Deus. O que é isso? É Deus abençoando a sua obra.
Meus companheiros trabalhando. Sabe o que eu estou fazendo agora, pastor Arnaldo? Eu estou trazendo todas as congregações para a sede. Os domingos agora é deles. E a igreja está super lotada para a glória de Deus. Porque eu entendo que tenho que dar espaço para que outros também façam a obra do Senhor. Não posso me engrandecer, aleluia. O segredo está aí. Toda a glória pertence ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Você pode levantar a tua mão da glória a Deus nesta manhã? Eu vou encerrar a terceira lição. Ele diz assim: olha, o que planta e o que rega são um. Essa palavra é forte, porque a tradução original quer dizer que eu sou um, você é outro. Ou seja, eu sou de um jeito e você é outro. E aí vai dizer aqui, ó, mas, aleluia, o trabalho continua. Ou seja, todo o trabalho deve ser em unidade, em comunhão, com um só objetivo e em continuidade. Ou seja, eu vou, outro vem, eu sou um, o outro que vem é outro, mas a obra segue, porque quem está na frente é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E para encerrar, eu vou pular a quinta lição que eu aprendo aqui, versículo 3. Fique de pé, eu quero orar com você. Oh, eu sinto a presença de Deus nesta palavra. Aleluia. Oh, eu sinto a presença de Deus nesta palavra. Versículo 13 do capítulo 3 diz assim: a obra de cada um se manifestará. Repita comigo: a obra de cada um se manifestará. Ou seja, toda obra será revelada. Deus não deixará no anonimato. Deus trará recompensa. Você crê nessa palavra, irmão? Aleluia. Pastor, mas eu não estou sendo notado, meus líderes não estão me vendo. Toda obra será revelada. Aleluia. E toda obra terá uma recompensa. Porque o versículo 8 diz: cada um receberá o seu galardão. Faça com alegria. Abrace o teu pastor, esteja ao lado dele, esteja ao lado do teu líder, esteja ao lado do teu liderado. Aleluia. Toda obra será revelada e Deus te recompensará. Coloque a mão sobre o ombro do teu companheiro. Eu vou orar agora. Eu sinto a tua presença nesta manhã, Senhor. O teu Espírito está presente aqui. Esta palavra, Senhor, está ardendo no meu coração nesta madrugada enquanto orava. E nesta manhã, Senhor, o que nos fortalece é a nossa unidade. Porque quando eu olho, Senhor, para o meu companheiro, eu vejo que ele é diferente. Ele não é como eu, mas ele tem as virtudes que eu não tenho. E é isso que nos completa em Cristo. Assim como a música tem diversas coisas para compor harmonia, ritmo, melodia, assim a vida espiritual é da mesma forma. Somos diferentes em diversos aspectos, mas estamos unidos para uma grande obra sobre esta terra, para glorificar o nome de Jesus. E eu te agradeço nesta manhã, e que esta unidade se fortaleça cada vez mais. Glória a Deus. E todos digam amém. Dê um abraço no teu companheiro em nome de Jesus. Dê um abraço bem forte. Obrigado, pastor. Obrigado, queridos. Obrigado, pastor.